Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo e celebrando agora o tempo comum, tempo da igreja em que a gente aprende com Jesus o caminho do discipulado e o caminho do serviço, tempo do anúncio e da vivência do reino de Deus que vai acontecendo no meio de nós. E hoje, na palavra do Santo Evangelho de Mateus, Jesus então chama os discípulos e os envia em missão, porque ele, ao perceber que aquelas pessoas estavam sofrendo, tinham suas dificuldades, o Senhor se compadeceu daquelas pessoas e então envia aqueles discípulos para que eles possam expulsar os demônios, possam curar os leprosos e por aí vai. Então, a gente aqui vê no primeiro dado desse envio que Jesus sente compaixão por aquelas pessoas que estavam como que ovelhas sem pastor. Na palavra hebraica da Bíblia, compaixão, que é rahamim, é como se fosse um sentimento profundo que está ligado às suas entranhas, às suas vísceras. Não tem como você ver uma situação e você não sentir compaixão. É um sentimento mais profundo que vem lá do íntimo e que te leva a fazer alguma coisa. Então a compaixão está ligada a isso. Então naquele momento Jesus sente esse sentimento mais íntimo, mais profundo e ao mesmo tempo mais humano, que leva ele a fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas que estão sofrendo. O oposto da compaixão, ou seja, o contrário da compaixão, é a indiferença. A indiferença. E às vezes na vida a gente percebe, no mundo de hoje, que a gente está se pautando pela indiferença. Falta compaixão e a gente vive a partir da indiferença. A indiferença é o andar nas ruas da minha cidade, lá na minha família e tudo mais, e ver uma situação difícil, uma situação complicada, e eu dizer o seguinte: isso não é problema meu. Isso não é problema meu. E não fazer nada. Então, quando a gente se pauta pela indiferença, a gente se afasta totalmente daquilo que o Senhor está propondo para nós como um caminho. Porque o primeiro passo para o discípulo seguir Jesus Cristo é viver a partir da compaixão, porque na primeira leitura do Êxodo a gente vê que Deus foi tão compassivo com o seu povo que Ele cuida do seu povo nesse momento em que eles saem da escravidão do Egito, como se fosse com asas, cobrindo de cuidados e carinho aquele povo que estava sofrendo. E aí a gente é chamado também a agir da mesma forma, não com indiferença, mas com compaixão, deixar que esse ato tão profundo, esse sentimento tão humano, possa pautar a nossa vida. E aí quando a gente leva a indiferença para as nossas relações pessoais e para as relações com os demais, a gente acaba deixando de ser verdadeiramente humanos e verdadeiramente cristãos. Você quer ver um exemplo claro da nossa falta de compaixão e a nossa indiferença nas nossas relações pessoais? A gente às vezes tem alguém idoso em casa. Às vezes você tem o seu pai idoso, sua mãe idoso. São 5 filhos. Um cuida e o resto não está nem aí. É o que mais acontece. Às vezes na relação com os filhos, está lá dentro de casa, tem uma criança chorando lá. Ou está pedindo alguma coisa. Isso sai da boca da gente. Um fala assim, ó, vai lá, ó, seu filho está chorando. Não é nosso, é seu filho. Seu filho está lá pedindo coisas. Seu filho está... Então, a gente vai agindo com essa indiferença, a gente não vai percebendo, não, mas existe a indiferença que vai pautando na nossa vida. A gente olha na rua as situações difíceis que estão aí, pessoas que às vezes estão passando dificuldade, e fala, o problema não é meu. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho como salvar o mundo. Então, o que Jesus pediu primeiro para aqueles discípulos? Que eles fossem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, primeiro é dentro. Porque é muito fácil a gente ajudar quem está fora. Às vezes, o indiferente, ele não ajuda ninguém. Nem quem está fora, nem quem está dentro. Tem gente que é assim. Não se importa com ninguém, só com ele mesmo. A gente, às vezes, agindo mal, a gente ainda consegue ajudar alguém de fora. Você chega aqui na igreja um dia e você traz um pacote de feijão para ajudar alguém que é necessitado. Ótimo, uma boa ação. Aí quando você chega lá na sua casa, você é incapaz de ajudar aquela ovelha perdida de dentro. Aquela ovelha perdida que está necessitando dos seus cuidados, está necessitando da tua presença.
Porque é mais fácil a gente ajudar quem está fora. Jesus está pedindo primeiro, cuide das ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro os de dentro. Então é preciso que a compaixão comece a pautar a nossa vida, para que a gente viva conforme a vontade de Deus. Porque nós recebemos tudo dele. De graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, se a gente recebe todo esse cuidado e carinho de Deus, significa que a gente tem que dar isso para o outro também, que a gente tem que levar isso na vida do outro. Só que a gente tem feito é o contrário, o caminho inverso. Então presta atenção. Hoje, se você age com indiferença com as pessoas, se você age de indiferença com aqueles que estão dentro da sua vida, da sua família, amanhã será você quem vai sofrer as consequências da indiferença. Porque quem sofre as consequências da indiferença sabe como dói, sabe como machuca. Hoje você está aí bem, tem suas coisas, tem seus bens, você está jovem, está com saúde, mas depois as coisas mudam. E aí você vai ser largado num canto, sozinho, e também vai sentir as consequências dessa indiferença. É por isso que hoje, nessa realidade, a gente tem que começar a perceber quem é a ovelha perdida que eu preciso ir ao encontro. Quem é essa ovelha perdida que está precisando da minha compaixão? Quando o Papa Francisco fala dessa igreja em saída, ele está falando disso, de que nós somos esta igreja, que a gente sempre vai ao encontro de quem mais necessita. Que a gente não consegue fazer outra coisa a não ser compassivo e misericordioso com quem precisa. Então a gente tem que se perguntar quem é essa ovelha. E a gente às vezes vai ficar pensando, quem será, meu Deus, quem será? A gente sabe quem é, a gente sabe onde mora. A gente precisa ter a atitude para perceber o que eu posso fazer hoje, nesse momento da minha vida. Vai ficar inventando moda, ficar às vezes perguntando, eu não consigo ajudar ninguém. Claro que consegue. Claro que consegue. Agora, é preciso de fato se pautar pelo sentimento de compaixão. É preciso de fato deixar que esta compaixão, que é de Deus, possa tomar conta da sua vida. Porque senão não vai adiantar as tantas coisas que você faz para Deus, se você não consegue ser compassivo. Se você não consegue ter compaixão para com o seu próximo. A primeira atitude de Jesus de enviar os seus discípulos foi sentir compaixão. Essa foi a primeira atitude de Jesus. E aí todo o resto vem em acréscimo. Então é preciso tirar, meus irmãos e minhas irmãs, da nossa vida a indiferença. Porque parece que esse é o status quo da nossa sociedade hoje. Indiferença. E a gente às vezes vai trazendo isso para dentro de casa. Vai trazendo isso para a nossa igreja. E isso é um mal. Isso é um mal que muitas vezes está corrompendo as nossas relações. Por isso, sintamo-nos chamados e enviados pelo Senhor para agir com compaixão. Para que você não sofra as consequências da indiferença quando chegar a sua hora. Quando chegar o momento em que você estiver lá com necessidades, precisando da ajuda do outro. Cuide, meus irmãos e minhas irmãs, daqueles que vocês foram chamados a cuidar. Haja e busque viver a partir da compaixão, porque o nosso Deus é compassivo, o nosso Deus agiu assim conosco, para que assim a gente testemunhe aquilo que o Senhor nos deu e que nós estamos dando para o outro gratuitamente. Que de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Se o Senhor foi compassivo conosco, nós temos que ser compassivos com o nosso próximo. Essa é a missão do discípulo. Essa é a missão daqueles que são chamados e enviados pelo Senhor. Nós, a sua igreja. Por isso peçamos nesta noite esta graça. E sobretudo saia daqui hoje com a consciência daquilo que você precisa fazer. Porque se você percebeu agora que você tem vivido a partir da indiferença, está na hora de mudar. Está na hora de converter-se e seguir mais o caminho de Jesus. Buscando aquela ovelha perdida que você sabe que está precisando de você. Que você sabe que necessita muito de você. Para que assim a gente possa, de fato, viver conforme verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, ilumine e arranque de nossas vidas a indiferença. E coloque e plante cada vez mais em nossos corações a compaixão e a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.